Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar da administração pública direta e indireta. A administração pública, conforme o artigo 37 da Constituição, compreende a administração direta e indireta. A administração direta é composta por órgãos integrantes dos três poderes, que possuem competências específicas. Então, a administração direta, órgãos. A administração indireta é composta por entidades, que possuem personalidade jurídica própria, ora de direito público, ora de direito privado. Então, essa é a diferença. Os órgãos da administração direta, eles não possuem personalidade jurídica própria, eles são órgãos de uma PJ que é o Estado, tá bom? Então, uma secretaria, por exemplo, é um órgão do governo do Estado. O governo do Estado, sim, tem CNPJ, o órgão não. A entidade é diferente, ela tem CNPJ. Um exemplo de entidade é a Unifap. A Unifap é uma fundação. Já o FPA, por exemplo, é uma autarquia. Ambos são entidades que têm CNPJ. Claro que elas têm uma relação com o governo federal, mas elas têm autonomia e por isso que elas têm CNPJ próprio, diferente dos órgãos que não têm autonomia. A administração direta, composta por órgãos que não possuem personalidade jurídica própria e pertence a um ente público maior, como eu falei, União, Estado, municípios. A administração pública direta atua através de seus órgãos e agentes que expressam a vontade política da pessoa jurídica a que estão ligados. O órgão não tem capacidade jurídica, mas apenas possui competências. São centros de competências despersonalizados, cuja atuação na pessoa de seus agentes é imputada à entidade estatal que pertence. Então, você tem o governo federal, aí você tem os centros de competência dos ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, da infraestrutura, do meio ambiente e assim por diante. Isso é tão importante que até em metodologia científica, esse conhecimento ele é importante. Quando a gente faz uma citação de algum documento, de um ministério, de uma secretaria, você não vai colocar o nome do ministério. Por exemplo, eu vou dar um exemplo lá. Os dados mostram que os impactos das mudanças climáticas no Brasil vão ser severos. Coloquei lá no meu projeto, no meu trabalho, no meu TCC, sei lá o que for. Eu peguei isso numa cartilha do Ministério do Meio Ambiente. Aí eu vou citar a referência, de onde eu peguei essa ideia. Ministério do Meio Ambiente, está errado. Porque o Ministério do Meio Ambiente é um órgão da administração direta. Ele não tem personalidade jurídica. A citação correta é Brasil. Aí o ano da cartilha, né? Brasil 2009. 2019, por exemplo. Então, por isso, a entrada da citação fica Brasil. E também lá nas referências, quando a gente vai colocar referências bibliográficas, fica Brasil. Aí depois, ponto, Ministério do Meio Ambiente e o nome lá da cartilha. Então, a mesma coisa é válida para secretarias estaduais, né? Você não cita a SEMA, você cita lá Amapá, o governo do estado do Amapá. Os conselhos também constituem órgãos públicos da administração direta. Alguns têm origem constitucional, como o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, mas em regra são criados por leis e têm como atribuições o assessoramento, a orientação, a deliberação e a fiscalização na sua área de atuação. Muitos conselhos, como de educação, saúde e assistência social, exigem paridade de membros, públicos vezes privados, em sua composição. Aqui, conselho é o clássico staff. Se vocês forem lembrar lá da estruturas organizacionais, no livro do Kevin Natt, também em outros livros fala disso, você tem estrutura em linha, estrutura funcional e estrutura organizacional de linha e staff, que é o que predomina na maioria das empresas. Claro, também tem outros, né? Estrutura organizacional por projeto, por produto, por processo, enfim. Mas a estrutura organizacional linha, staff, ela é o que predomina mesmo nas empresas, sempre tem, tá? Você pode ter mais de uma estrutura organizacional na empresa. E aqui, Governo Federal, Ministério do Meio Ambiente, Educação e da Economia.
E aí do Ministério do Meio Ambiente você tem Secretaria de Recursos Hídricos, Secretaria de Mudanças Climáticas, e aqui a gente está falando do Conselho. Tudo isso aqui é órgão, tá? É administração pública direta. O Conselho do Meio Ambiente ele não está submetido ao Ministério do Meio Ambiente. Ele faz assessoria ao Ministério do Meio Ambiente. Tanto que aqui você é composto de funcionários públicos, tá? E claro, também cargos comissionados, como o próprio ministro. Sempre, hoje o Ricardo Salles é um cargo comissionado, foi indicação do Bolsonaro. Mas aqui você tem membros que são da própria sociedade civil. Talvez você possa ter membros até, talvez não. Como isso aqui é eleitoral, né? Você tem eleição para os conselhos, tá? Não é tão divulgado, mas existe. Você pode ter pessoas contrárias ao governo, tá? E é bom do ponto de vista da democracia, porque senão você tem um autoritarismo se você não tem controle nenhum por pessoas que pensam diferente, né? Imagina o que o Ricardo Salles está fazendo lá com o Ministério do Meio Ambiente. Você tem que ter algum controle. Claro, além de ONGs e pressão da sociedade, enfim, você tem um conselho, que é uma forma da sociedade participar aqui da gestão. Isso existe para a educação, não sei se existe para a economia, mas existe aí para a saúde, para outras áreas, principalmente essas áreas mais sociais, digamos assim. Já a administração indireta é composta por entidades de direito público ou privado, tá? Com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa. Agem por outorga de serviço ou delegação. São os dois tipos aí da chamada descentralização, que a gente vai falar em outra aula, da execução. A autonomia concedida às entidades da administração indireta é administrativa. É diferente da autonomia política concedida à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, eles não têm autonomia, por exemplo, para criar leis. Tá? Leis quem cria são aqui o legislativo, um aval do executivo. Esse tipo de autonomia política eles não têm, mas tem autonomia administrativa dentro aí, eles podem fazer sua própria gestão de pessoas e tudo mais. Se você for pegar dados de uma autarquia, por exemplo, que é uma entidade da administração direta, e você for referenciar no seu TCC, vai ser pela entrada da autarquia. Exemplo, IBGE. IBGE você não vai colocar Brasil, você vai colocar IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, porque ele tem autonomia, tá? As entidades da administração indireta exercem de forma descentralizada as atividades administrativas ou exploram a atividade econômica, e encontra-se vinculada aos órgãos da administração direta, ao Ministério correspondente. Então tem sim uma relação, mas não é uma relação de subordinação. Quando prestam serviços públicos ou de interesse público, são denominadas autarquias ou fundações. Quando exploram atividade econômica, refere-se às empresas públicas e sociedade de economia mista. Mesmo explorando a atividade econômica, a finalidade da empresa pública e sociedade de economia mista não é o lucro, mas o interesse público coletivo. A gente vai falar, existem outras, tá bom? Entidades, consórcios, organizações civis, mas essas são as 4 principais que a gente vai falar na próxima unidade, né? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Aqui está um esquema, tá? A administração direta são os órgãos, então você tem previdência, os ministérios, poder legislativo, judiciário. O Ministério Público também entra aqui. O Ministério Público, os conselhos diversos, tá? A administração indireta são as entidades, olha, as 4 principais, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, mas tem outras também, olha, consórcios, enfim. Então essa é a principal referência dessa aula, o livro do Paludo, Administração Pública.